Olá, bem-vindo, obrigado pela companhia aqui junto ao Vida. Hoje eu quero explicar a vocês aqui uma dúvida que surgiu nos comentários a respeito de animação reversa. Vamos ver como é que a gente consegue fazer isso de forma simples na versão 4.1 ou versões anteriores. Vamos lá. Eu criei um cenário aqui onde eu coloquei uma esfera, um cubo que eu transformei numa rampa, um cilindro que eu transformei num recipiente e o objeto plano. Para a gente criar uma animação simples aqui, eu vou usar 140 frames na timeline, tá? Então nós vamos usar a física Read Body. Vou selecionar primeiro a esfera, vir aqui em Physics Properties e vou clicar em Read Body. Eu vou deixá-lo como objeto de ação, que é o Active, e em Collisions, o formato dele eu vou respeitar a Mesh, que é essa forma esférica. Eu vou selecionar o de baixo. Esse objeto eu quero que ele seja um obstáculo. Então eu seleciono o Read Body. O tipo, em vez de ser ativo, vai ser passivo, que permite ser o obstáculo. Aqui em Collisions, o Shape eu vou usar na condição Mesh também. Por último, o objeto cilíndrico que eu transformei, Read Body, vou deixá-lo também como passivo e vou usar aqui Shape também no modo Mesh, para respeitar a malha do jeito que está. Por último, o plano, Read Body, passivo também, e formato Mesh. Ou seja, esse objeto é o que vai ter ação e os demais vão ser somente obstáculo. Se eu der um play aqui inicialmente, note que a esfera vem, desliza, cai sobre o recipiente. Então essa é uma animação que a gente tem de forma direta. Ele gera uma diversidade de chaves aqui na timeline. Se eu selecionar a agulha e correr para frente, repare que eu tenho uma animação simples do objeto caindo na rampa. Agora, como é que eu consigo fazer a animação correr de modo inverso? Ou seja, em vez dela descer, eu quero selecionar a agulha aqui, puxar para trás, e vocês vão ver que eu tenho uma animação reversa do processo. Só que aqui pela timeline eu não vou conseguir. Esse tutorial é para ajudar vocês a entenderem como é que vocês podem fazer isso de modo simples. Primeiramente, é necessário a gente criar um novo cenário aqui na área 3D. Repare que eu estou usando aqui, nesse canto superior direito, o cenário original. Ele está com o nome de Scene. Vocês podem mudar o nome que vocês quiserem. Por exemplo, vou mudar aqui para cenário, português. Esse vai ser o nosso cenário principal, tá? Mas eu quero fazer a animação reversa. Então é preciso que eu crie um novo cenário aqui. Como? Eu venho aqui nessa paginazinha aqui, que é esse ícone, onde tem o New Scene. Vou clicar com o botão esquerdo do mouse, ele vai abrir o menu New Scene e eu vou clicar em New. Note que ele cria uma nova cena com o nome Scene. Eu vou mudar aqui para cenário 2, só para não confundir. Então eu tenho aqui, como vocês podem ver, o cenário e o cenário 2. Se eu volto para o cenário, eu tenho os meus objetos que eu coloquei naquele cenário original. Se eu vou para o 2, eu tenho um novo cenário onde eu posso criar novos objetos e novas animações que quiser. Para que vocês entendam como funcionam isso, é necessário que eu esteja no segundo cenário, venha cá em cima onde tem a área de Workspaces, que é esse menu superior. Eu vou usar o scroll do mouse para baixo, caso o seu monitor seja pequeno. Vocês vão encontrar uma opção aqui que tem um sinal de mais. Você clicam nela e aqui vocês vão encontrar o Video Edit. É nele que vocês vão buscar essa opção Video Edit, que é o editor de vídeos do Blender. Quando vocês clicam, vocês vão ser levados para uma workspace desse tipo aqui, onde nós temos a janela onde aparecerá o vídeo, o sequenciador com o tempo do vídeo e outras informações pertinentes aqui na direita. Já que eu estou nessa área, eu preciso trazer para ela aquele cenário animado que eu criei lá na cena original. Como é que eu faço isso? Usando o Add, venho em Scene e vocês vão ver que eu tenho aqui cenário. Posso também usar o cursor no sequenciador, usar o atalho Shift A, e vocês vão ver que eu tenho também a categoria Scene e eu posso selecionar o cenário. Quando eu clico, note que ele traz para mim já a trilha daquela animação que eu fiz lá no cenário, que é o cenário original. Dando play, vocês vão ver, correr de forma simples. Essas cores que eu estou utilizando, eu estou usando com o modo solidificado. Ele não vai aparecer no modo que é o modo material, nem no modo renderizado. Eu apenas estou usando como explicação para vocês. Se eu
tivesse colocado materiais pelo modo Material Preview ou pelo modo que é o modo renderizado, o interessante seria a gente usar a tecla N com o cursor nessa janela aqui de cima, tá? E aqui vocês vão ter essa opção chamada Scene Strip Display. Vai vir fechada, vocês abrem. E aqui ó, tem um shading que vocês estão usando. Eu estou usando sólido, por isso que eu estou vendo as cores. Mas se eu mudasse aqui para o modo Material Preview, repare que a cena não apareceria com os materiais, porque eu não coloquei materiais pelo modo Material Preview, nem pelo modo renderizado, tá? Então vou usar aqui no modo sólido, apenas para que vocês entendam. E aqui agora, se eu der um play, normalmente vai acontecer o quê? A minha animação correndo como aconteceu lá na área principal. Mas não é bem isso que eu quero. Eu quero que essa cena ocorra de tal forma que seja em modo reverso. Então, para isso, eu venho aqui nessa guia de opções, onde tem o strip, eu vou correr até encontrar a opção chamada Video. Se tiver fechada, vocês abrem essa janelinha, pessoal. Repare que aqui tem um modo Reverse Frames, está vendo? Então, se eu quiser renderizar essa animação em modo reverso, posso simplesmente vir aqui e clicar em Reverse Frames. Agora, se eu der um play, veja o que é que vai acontecer. Eu tenho o processo reverso da animação acontecendo. E aqui eu posso renderizar normalmente. Eu vou tirar o reverse daqui e vou duplicar essa trilha, tá vendo? Eu vou selecionar ela, tá em modo normal, ó. Ele cai e reverte. Pronto, aqui agora eu vou dar um Shift D, criei uma cópia e vou trazer essa cópia para cá, ó. Vou deixá-la aqui. Nessa cópia eu vou selecionar e vou usar o modo Reverse Frames. Então o que é que vocês vão ter? Inicialmente, quando derem um play, a animação em modo normal e depois vocês vão ter a animação vindo de modo contrário. Bem simples, né? Aqui vocês podem renderizar. Como eu utilizei 140 frames na primeira trilha e estou usando uma trilha duplicada aqui com 140, eu terei um total de 280 frames. Para gerar o render dessa animação, eu vou determinar aqui na guia chamada Output, vocês vão ver aqui no canto superior direito, que eu tenho como determinar a quantidade de frames. Eu vou usar aqui 280 frames. Feito o procedimento, se eu quiser voltar cá em cima, eu uso o scroll do mouse e vou vir aqui ó, no Render, clicar o Render Animation, ele vai renderizar justamente o que está ocorrendo aqui, a animação em modo original e depois ela executando em modo reverso. Se vocês quiserem diminuir o tempo aqui, vocês podem também. É só clicar no cantinho direito, arrastar para diminuir. Podem clicar aqui no cantinho esquerdo, apenas para diminuir o tempo, caso vocês queiram. E aqui vocês podem voltar para o primeiro frame, dar o play novamente. E vamos ter o processo de reversão acontecendo de forma prática aqui no Blender 3D. Espero que vocês tenham compreendido aí a ideia, que possam aproveitar essa dica para fazer algo interessante aí na animação de vocês. A renderização, quando vocês derem um Render Animation aqui em cima, vai ser feita de forma prática aí, como eu vou demonstrar para vocês no final do vídeo. Obrigado pela atenção de cada um, até a próxima.